Eu te peço, traz aos nossos ouvidos e aos nossos corações aquilo que o Senhor já trouxe aos ouvidos e ao coração de Freire. Confirma agora a palavra dada ao teu filho para alimentar o teu povo, socorrer o teu povo, consolar o teu povo, fortalecer o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Com muita alegria eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. A igreja que está online também, sinta-se saudada. Você que está vendo esse vídeo depois também, que o Espírito Santo possa também trabalhar na sua vida e falar ao seu coração. Querida igreja, nós já lemos nessa noite, no capítulo 12 do livro de Romanos, na carta à igreja em Roma. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesse capítulo e em outros textos bíblicos também. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma obra-prima, né? Um livro maravilhoso que é estudado por muitos teólogos, impactou a vida de muita gente. Tá? Ela começa com uma saudação, depois fala da justiça de Deus para os judeus e gentios, porque já estava surgindo a essa época, antes ali do ano 50 depois de Cristo, há pequenas divisões na igreja. Os judeus estavam questionando porque a salvação agora era pela graça, porque os gentios não tinham que cumprir alguns ritos que os judeus cumpriam, como a circuncisão e outros tantos. E aí Paulo explica isso aqui teologicamente, é uma carta maravilhosa. E aí também ele fala, tudo isso no capítulo 1, da pecaminosidade universal da humanidade. Ele falou, todos pecaram. Aqui não importa se é judeu ou gentil, todos pecaram, estão destituídos, né, da glória de Deus, mas o sacrifício de Cristo veio para restaurar essa comunhão. No capítulo 3 ele fala muito da justiça de Deus para a justificação, né? E é justamente pautado nesse capítulo que Lutero começa toda uma revolução que culmina com a reforma protestante, baseado no livro de Romanos. No capítulo 6 a outro ele vai falar da graça, né, que é a expressão da misericórdia de Deus. Depois ele fala da questão dos judeus e gentios mais uma vez. E a partir do capítulo 12, que é o que nós vamos meditar nessa noite, ele começa a colocar tudo isso na prática, ou seja, explicar como nós podemos viver, né, cumprindo esses ensinamentos que ele tinha escrito antes. Lembrando que Paulo não conhecia a igreja em Roma. Quando você lê o início da carta aos Romanos, Paulo em todo momento se desculpa com a igreja ali, falou, olha, várias vezes eu já tentei ir até Roma, mas eu fui impedido pelo Senhor, porque tinha outras missões. E essa carta foi escrita ali na altura da 3ª viagem missionária de Paulo. Então Paulo já tinha plantado várias igrejas, no mundo da época, porém Roma não foi plantada por Paulo. E Paulo, quando você olha as viagens missionárias, Paulo ele era um homem muito inteligente, estratégico, e ele plantava igrejas em cidades estratégicas. Cidade onde havia portos importantes, onde tinha uma estrutura comercial, onde via gente de várias localidades, para dali eles alcançarem essas pessoas e ali impactarem outras regiões do mundo. E Roma era uma cidade muito importante, se não a mais importante do Império Romano. Por isso que Paulo se preocupou, né, e foi a mais longa carta que ele já escreveu, acho que até porque ele não conhecia a igreja ali, então ele se preocupou e detalhou muitas coisas. Inclusive, Pedro chega a citar lá em 2 Pedro, acho que capítulo 3, eu não lembro os versículos agora, que ele fala, que faz uma citação a Paulo, falando que Paulo às vezes escreve difícil, né? Lembrando que Pedro era um pescador e Paulo era um homem culto, era um homem sábio, por isso que talvez muitos não entendia na primeira vista ali os escritos de Paulo. Mas a riqueza de ensinamento nessa carta aqui, ela é tremenda. E o contexto do capítulo 12, ele começa no primeiro versículo, Paulo rogando à igreja, né, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo aqui? Falou, Deus não está interessado somente na sua voz. Nós vimos cânticos aqui maravilhosos hoje, pessoas que têm o dom de louvar ao Senhor. Porém, ele falou, não estou interessado apenas na sua voz, eu não estou interessado apenas nos seus braços, nos seus pés, não, eu quero o seu corpo como culto racional a Deus. Ou seja, tudo que vocês fazem tem que ser para a glória de Deus. Esse é o culto de vocês, não importa onde vocês estão. Se é na universidade, se é em casa, se é aqui na igreja, é o vosso culto racional. Paulo começa explicando isso, traduzindo isso para a igreja. Né? Lembrando que nos tempos de Jesus, muitos fariseus criticavam Jesus porque Jesus curava no sábado. Era mais ou menos assim, no sábado a gente não pode fazer nada, de segunda a sexta podemos e no domingo também, no sábado não. E Jesus veio para quebrar isso, não para desautorizar a lei. Ele falou, não, o sábado é um presente para vocês, é para vocês descansarem, mas se tem alguém morrendo, vamos socorrer no sábado, vamos cuidar dessa pessoa no sábado, porque a vida é maior que a lei, e a gente não pode esquecer disso. Então ele começa com ensinamento, mas eu falei rapidamente de Lutero, que Lutero foi impactado por essa carta aos Romanos, mas antes de Lutero nós tivemos Agostinho. Agostinho era um homem culto, era professor de retórica, mas era um homem depravado, e nós estamos vivendo um período de carnaval, onde essas coisas são meio que liberadas. E Agostinho era um homem assim, só que um belo dia ele está na casa de um amigo, e ouve uma criança cantando, pega e lê, ele vai e pega um livro lá na estante desse amigo, era a carta aos Romanos, e ele lê Romanos 13:13. E é impactado com essa leitura, e se transforma no maior teólogo da sua geração, influenciando até nos dias de hoje, que é um dos maiores teólogos de todos os tempos. Lutero, da mesma forma, também foi impactado, e Lutero não era um homem religioso, depois se tornou um homem religioso, mesmo assim era afligido pela culpa dos seus pecados. Ele era incomodado com aquilo, falou, meu Deus do céu, mesmo eu me dedicando a uma vida religiosa, eu continuo pecando, e aquilo incomodava muito Lutero. Até que um dia, ele se encontra aqui no livro de Romanos, diz assim, o justo viverá pela fé. Isso muda uma chave na cabeça de Lutero, e ele passa a entender que a vida dele agora depende da graça de Deus e não de atos dele. Por mais que ele continue pecando, ele só precisa se arrepender para que Deus perdoe e restaure essa comunhão com Ele. E a partir desse entendimento, ele começa a questionar coisas que na igreja da época era normal, mas ele começa a confrontar com a palavra. E acontece o que aconteceu, e nós estamos hoje aqui por causa de Lutero, porque ele questionou o status quo, questionou o que a igreja fazia na época, que feria as palavras de Deus. Também um outro grande evangelista, John Wesley, também foi impactado por Romanos, capítulo 6 e capítulo 8, que fala da santificação. E através dessa leitura de Romanos, foi um grande avivamento na Inglaterra do século XVIII. Depois, e outros grandes homens, mas por último que eu quero citar, Karl Barth, que é um dos maiores teólogos, mais contemporâneo, do início do século passado. E ele fala da retidão de Deus, da importância da graça de Deus na restauração da vida humana. Alguns versículos para que a gente possa relembrar a importância de Romanos até para a nossa vida, que nós já ouvimos muito. Romanos 1,16 diz assim, olha, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo tendo cuidado aqui de separar os dois ali, porque provavelmente o conflito era grande. Falou, olha, mas eu não me envergonho do evangelho. A gente está ouvindo aqui um homem que era perseguidor do evangelho, que era um homem de destaque na religião judaica, um homem muito famoso, poderoso, mas que ao se converter, ao conhecer a Cristo, a ter um contato com Cristo,
ele escreve isso mais à frente, falando, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. E a gente deve tomar cuidado, porque o Evangelho não é só de Cristo. A gente tem muitos outros evangelhos por aí, de Allan Kardec, de não sei mais de quem, tem outros evangelhos. O Evangelho é boa nova, é uma boa notícia. Então, muitas vezes você fala do Evangelho levando uma boa notícia para alguém. Mas o Evangelho de Cristo é diferente. É um Evangelho que gera transformação, que gera vida, que dá esperança. E é esse Evangelho que ele está falando, não me envergonho desse Evangelho. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe aqui brecha para ninguém, todos pecaram. Às vezes a gente gosta de tratar alguém mais importante, menos importante, de acordo com a sua conta bancária, de acordo com o seu status social. Mas aqui todos pecaram. Ele é muito enfático disso, ele está escrevendo para a capital do império. Provavelmente aquela igreja tinha pessoas importantes. Ele está falando, olha, todos vocês pecaram, não importa se você é judeu, se acha melhor do que o grego, do que o romano, todos vocês pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês são necessitados disso. E vamos continuar, Romanos capítulo 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, todos pecaram e o salário desse pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é gratuito, você não precisa pagar por isso. Ensinamento de Paulo nessa carta, Romanos 8:28 diz assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes é complicado a gente entender esse versículo, todas as coisas cooperam, mas tem um momento que é muito difícil para a gente. Momento de tristeza, de dor, de sofrimento, de enfermidade, nós já oramos aqui, pessoas que estão doentes. Mas quando você olha num panorama maior, você amplia isso, aquilo vem para fortalecer você. Estive ali em Santa Cruz ontem, fui dar uma palestra para jovens e conversando com o líder de jovens ali, ele contou um pouco da vida dele. Chegou um momento que ele desistiu de tudo e falou, Senhor, me tira daqui. Jovem ainda. Porque o sofrimento estava muito grande na vida dele. E aí Deus começou a abrir uma porta, abriu outra porta, e as coisas foram abençoando. Esse jovem é muito abençoado e lidera outros jovens hoje lá. E hoje olha para isso e fala, olha, aquela experiência que eu vivi, me deu experiência hoje para compartilhar com esses jovens. Então muitas vezes naquele momento a gente não consegue entender o que Paulo está dizendo aqui, mas mais à frente a gente consegue compreender isso. E continuando, capítulo 9, versículo... Deixa eu aumentar a luz aqui, pronto. Capítulo 9, versículo 16 diz assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de ninguém, das suas qualidades, mas da misericórdia de Deus. Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então são alguns versículos que nós já estamos acostumados a ouvir, e que são todos dentro de uma carta só, dentro de um livro só, de uma coletânea de ensinamentos maravilhosos, que toda a igreja deveria conhecer a fundo. E hoje nós não temos mais desculpas para não conhecer a palavra de Deus, para não entender a palavra de Deus. A leitura foi feita hoje na versão King James, que é uma versão que eu particularmente amo, é a primeira versão para o inglês, e a tradução dela, às vezes, facilita a compreensão. Então quem não tem uma Bíblia King James, que não é barata, mas a gente pode ter um aplicativo no celular gratuito King James. A gente pode ter várias versões da Bíblia na mesma tela do computador hoje em dia. Eu sei que para alguns talvez não seja fácil manusear isso, mas para os netos são, para os sobrinhos são, para os filhos são, pede ajuda, incomode. Vocês têm crédito para isso. E agora, queridos, voltando aqui para Romanos capítulo 12, eu quero ler o versículo 2 com vocês, que diz assim, e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente esse versículo já tem uma profundidade enorme. Primeiro ele começa falando, olha, não vos conformes, não vos acomode, não aceite as coisas do mundo. Como nós estamos hoje, querido, tão superficial com relação à palavra de Deus, que qualquer coisa já impacta a gente. Coisas que não deveriam fazer parte do vocabulário do cristão, do dia a dia do cristão. Lembra que o primeiro versículo fala do seu corpo, é tudo que tem em você. Então ele está dizendo, não vos conformes com esse mundo. Se você hoje é cristão, é seguidor de Cristo, é um pequeno Cristo nesse mundo, você é sal e luz. Você é diferente, a sua vida, o que você fala. E às vezes a gente não consegue entender isso, quando a gente traz para a prática. Não vos conformeis com este mundo. E o próximo verbo é, mas transformai-vos. Essa metanoia, essa mudança de mente tem que ser diária, tem que ser conhecendo a palavra, aplicando ela na sua vida, isso é individual. Eu não tenho autoridade nem capacidade para julgar ninguém, você também não. Você vai prestar conta da sua vida, eu vou prestar conta da minha vida. Mas enquanto igreja, o mundo está olhando para nós. O mundo está buscando uma fonte de amor, de esperança, de compaixão, como o nosso pastor falou agora. Mas a nossa tolerância vai até onde eu encontro alguém que pensa diferente de mim. Pensou diferente, acabou. Eu esqueço os ensinamentos que Paulo, que o próprio Jesus, que os outros apóstolos nos trouxeram no Novo Testamento, que os outros livros do Velho Testamento nos trouxeram também. E essa mudança de mente não é fácil, é um processo, por isso está falando transformai-vos, requer energia, requer esforço seu, diariamente. E a Bíblia traz outras questões de mudança de mente, às vezes a gente é teimoso. Eu gosto muito do Êxodo, de estudar o Êxodo. E ver o tanto que o povo era teimoso, pecava, murmurava, queria matar Moisés às vezes, que era o líder e sabia da comunhão de Deus com Moisés. O primeiro episódio de revolta foi logo que saíram, não tinha nem passado do Mar Vermelho, chegou diante do Mar Vermelho. Olha para trás, vem o exército de Faraó, eles começam a murmurar, falam, por que você tirou a gente do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá do que morrer aqui. Isso está lá em Êxodo, capítulo 14, do 10 ao 14. Eles falam, não havia sepultura lá no Egito, porque nos forçou a sair do Egito. A culpa agora já era de Moisés. Olha a mentalidade desse povo, uma mentalidade escrava. Deus estava levando eles para uma terra prometida, que foi prometida a Abraão, e eles sabiam disso. E para sair do Egito foi muito difícil. Deus teve que enviar 10 pragas para que Faraó libertasse o povo. Mas todo aquele processo eles esqueceram no primeiro momento de dificuldade. Aí olha que Moisés com uma calma fala com eles, olha, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor o resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. E ele termina dizendo, fiquem calmos. É difícil no momento de terror a gente ficar calmo.
É muito difícil, não é fácil. E às vezes a gente aponta o dedo para esse povo e fala: olha que povo rebelde. E Deus está falando: olha, esse povo também é você. Como a gente é rebelde. Aí Deus vai e faz um grande milagre. E eles entram na terra prometida, andam um pouquinho só. Aí começa a sentir sede, não tem água, começa a murmurar de novo. Aí falta comida, começa a murmurar de novo. Aí tem um episódio que Moisés sobe ao monte para receber de Deus os mandamentos. E eles clamam a Arão para que construam deuses para ele. Porque Moisés talvez não descesse mais. Uma série de outras coisas, mas o que eu queria trazer para cá e meditar com vocês é em Números capítulo 13 e 25, onde Moisés envia 12 espias para olhar a terra. E voltam os 12 espias com frutas, com coisas que eles trouxeram da terra, e eles chegam falando: olha, 10 deles, aquela terra realmente mana leite e mel, é maravilhosa. Porém, os seus moradores são gigantes, são poderosos, têm exército. Tem uma expressão que ele usa: olha, aquela terra, ele consome os seus próprios seres viventes. E aí o povo começa a ouvir isso, começa a murmurar mais uma vez contra Moisés. Isso aqui já tem tempo de caminhada no deserto. E aí no versículo 30, de Números 13, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra por meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio deles são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A primeira fake news registrada na Bíblia. Eu não conheço uma outra anterior. Essa para mim é a primeira fake news que teve consequências disso. Mentira de 10 espias ali de Israel. 10 homens que viu caindo maná do céu diariamente, só não caía no sábado. 10 homens que viram uma nuvem protegendo durante o dia, coluna de fogo à noite. 10 homens que viram saindo água da rocha. E Deus cuidando daquele povo. Contra pandemias, contra todo tipo de doença, Deus cuidava daquele povo. Imagina a quantidade de água para alimentar 3 milhões de pessoas que eram estimados daquela, fora os animais. Era Deus cuidando. E aqui eles aterrorizaram o povo. E no capítulo 14, eles continuam ali fazendo uma reunião para voltar para o Egito. A mudança de mentalidade. Eles saíram do Egito, viram tudo isso acontecendo, mas ainda estavam com a mentalidade egípcia. Muitas vezes a gente caminha para cá todos os dias, que tem culto, vem para o ciclo de oração, vem para o matutino, mas a mentalidade da gente não muda. Na primeira oportunidade a gente pega aquele os velhos hábitos lá do Egito e traz à tona. Tudo isso tem consequências. A consequência disso é que só Josué e Caleb entraram na terra prometida de todo aquele efetivo. E a entrada na terra prometida é muito marcante, porque lá em Josué capítulo 1, versículo 2, começa assim: meu servo Moisés está morto. Olha a responsabilidade que Josué tinha que assumir. Ele poderia falar: não, Senhor, escolhe outro. Eu vou liderar esse povo aí.
povo vai me matar, ainda mais agora que eu tenho que entrar e batalhar. Mas o versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. E continua: seja somente forte e corajoso. Ele está repetindo. Deus tinha prometido a terra para aquele povo. Deus estava ali dando a terra para aquele povo, mas eles precisavam conquistar também. Tem alguma coisa que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Não é Deus que vai operar tudo na sua vida, não. Requer de alguma parte, de alguma contribuição sua. E você precisa ser forte e corajoso. É o que o próprio Deus está falando com Josué. E ele fala mais à frente: não desvie dos ensinamentos da lei, nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido. Mudança de mentalidade. Para conquistar aquela terra, aquele povo que estava lá, que murmurava, não teriam condições de conquistar. Por isso que eles ficaram no deserto. Mas mudança de mentalidade. E agora um exemplo do próprio Jesus. Em Marcos 6, do 34 a 37, fala da primeira multiplicação de pães. Jesus, onde ele passava, ele tinha a alegria de ensinar e ali rodeava multidões. O primeiro ensinamento de Jesus, o Sermão do Monte, era uma multidão que estava lá, Jesus ensinando como eles tinham que viver aqui na terra. A gente fala muito da nossa vida eterna, mas a gente esquece da nossa vida terrena. Para chegar no céu, a gente tem que caminhar aqui na terra. Como é que a gente está fazendo isso? O próprio Paulo, do capítulo 12 ao 16, fala da vida prática dos cristãos. E Jesus todo o tempo batendo nisso. Não andeis ansiosos com coisas aqui, está lá Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte. Mas nessa passagem específica, chega um dos discípulos para Jesus e fala: Senhor, só tem que liberar essa multidão, porque já está ficando tarde, e eles precisam comer alguma coisa. Nós estamos aqui num lugar distante. Aí Jesus confronta ele: olha a mudança de mentalidade, por que vocês não dão alimento para ele? Queridos, que a gente possa todos os dias aprender a ter compaixão como Jesus teve. No momento que eu liguei a TV agora à tarde, eu vi uma cena de refugiados da Ucrânia fugindo num trem e entrando na Polônia. E muitos poloneses ali entregando doações, brinquedos, alimento, recursos para que aquelas pessoas possam viver. Isso é compaixão. Isso é ter empatia. Era fácil liberar aquele povo: vão embora, vão comer alguma coisa na casa de vocês, vocês se virem, ninguém mandou vocês vir para cá. Jesus falou: olha, dê alimento para eles. Às vezes nós esquecemos quem nós somos. Uma outra mudança de mentalidade, eu já termino nessa parte, voltamos aqui para o texto rapidamente. Está lá em João capítulo 13, e versículo 3, que é o momento que Jesus lava os pés dos discípulos. E eu queria ler o versículo 3 com vocês, que diz assim: o Pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas. Olha que expressão, e olha o que vem a seguir. Jesus sabia disso. Continua. Ele também sabia que tinha vindo de Deus e quer voltar para Deus. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou na cintura. Depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés
dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Se vocês lembram da leitura que nós fizemos aqui, várias vezes Paulo falou, olha, não se sintam superior aos seus irmãos, mas tratai-vos cordialmente uns aos outros. Olha a conexão desse texto com o lava-pés, o momento que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. A gente tem que tentar entender a importância daquele gesto de Jesus. Aquilo era muito importante. O povo andava de sandálias, em estrada de terra, então os pés era algo muito sujo. E essa sujeira trazia contaminação para dentro das casas das pessoas. Então tinha um servo que lavava os pés dos visitantes. E naquele momento, se você ler um pouquinho antes desse texto, Jesus observou que os discípulos já estavam começando a contendar ali quem era o mais importante, quem ia sentar do lado de Jesus no trono. No trono terreno, porque na cabeça dele Jesus ia dar um golpe ali, ia assumir e libertar Israel do Império Romano. E eles iam ajudar a governar, porque eles eram mais próximos de Jesus. Mas dentre eles, quem era o mais próximo? Estava aquela discussão. Aí Jesus começa a fazer um gesto de humilhação. Mas o texto precede, olha, o Pai tinha dado a ele todo o poder, sobre todas as coisas. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu lavar os pés dos discípulos. E quando ele termina esse gesto, ele falou, eu sou mestre, é a única vez que você encontra Jesus aí, invocando o poder ali, a autoridade. Eu sou mestre, e eu fiz isso. Agora vão lá e façam vocês também. Nós temos um modelo para seguir, nós temos um exemplo para seguir. Eu não preciso seguir modinhas da internet, pregadores modernos, movimentos absurdos que acontecem em muitos dos nossos púlpitos. Nós temos um exemplo para seguir. É o próprio Cristo. Exemplo de amor, de compaixão, de cuidado. E aí, voltando aqui para Romanos, capítulo 12, ele continua dizendo no versículo 3, olha, pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que repartiu Deus a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. A igreja do Senhor é composta por pessoas de diversos talentos, pessoas que têm experiências diferentes. Eu queria ter o talento do maestro aqui para tocar. Eu fico vendo ele tocando ali, me deleitando. Mas ele não serve tão bem quanto eu lá no estacionamento. E eu acho que ele vive com isso. Eu falo isso para a glória de Deus. Nós temos que entender que cada um de nós temos uma importância nesse reino. Nós temos um papel nesse reino. Às vezes eu não tenho nem espaço para servir aqui na igreja, mas você foi chamado para servir no mundo. Servir na igreja é um detalhe. Não quer dizer que vai me anular de servir no mundo também, não. Ainda mais num país que nós estamos vivendo de divisões, nós contra eles, esquerda versus direita. Esse país carece de conhecer um Jesus amoroso, que passou numa época de vários conflitos, inclusive políticos, e passou com amor, com misericórdia, com compaixão. Tem a passagem da mulher adúltera, que foi uma pegadinha para Jesus, falando, e aí, você escolhe o quê? Era mais ou menos assim, hoje, você é de esquerda ou de direita? Porque se Jesus falar, pode apedrejar, não está na lei? Fala, que isso, que homem é esse? Que não tem amor, que não tem compaixão. Se Jesus fala, não vão apedrejar não. Fala, mas ele está ferindo a lei, porque a lei manda apedrejar. Às vezes você não tem que escolher um ou outro. Jesus falou, beleza. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra.
Esse é o exemplo que a gente tem que seguir, queridos. O resultado da política não vai interferir na sua vida enquanto servo de Deus. Não vai mudar a sua responsabilidade de cumprir o ID, de amar as pessoas que estão no mundo, independente de ser de esquerda ou de direita. Não muda isso para você. A nossa fé não pode ser abalada por isso. Não pode ser abalada. Assim nós, que somos muitos, versículo 5, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos muitos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja com dedicação ao ensino. E ele traz outros exemplos. Se é em exortar, use o dom de exortar. O que reparte. São vários exemplos. Até o dom de cooperar, de servir, de ensinar. São dons que Deus deu à igreja para ser utilizado para impactar o mundo. A gente não pode perder a noção da nossa missão enquanto igreja. Versículo 9. O amor seja não fingindo. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isaías 1,17. Diz assim: aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, e ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, e tratar a causa das viúvas. Tiago vai reforçar isso lá no final do Novo Testamento. Nós, enquanto cristãos, nós temos um modelo a seguir, nós temos uma referência a seguir, nós temos um livro que nos ensina como viver aqui na terra, para que a gente possa chegar no céu. Mas não é o fato de você viver aqui na terra que vai te credenciar para ir ao céu. Tá? Nós vamos para o céu pela fé. Mas a forma que nós vivemos aqui testifica ao mundo que nós somos diferentes. Mostra ao mundo que nós somos Cristo encarnado. Nós levamos esperança onde tem ódio. Levamos alegria onde tem tristeza. Coragem onde tem o medo. Esse é o nosso papel aqui na terra. Se você escolheu seguir a Cristo, essa é a sua missão diária. Se você ainda não segue a Cristo, essa é uma escolha que você tem, é uma opção de vida que você tem, não é uma religião. Nós frequentamos a Assembleia de Deus aqui em Neópolis. É uma instituição que tem mais de 100 anos, que tem a sua história. Mas o que nos salva é a fé em Cristo Jesus. Quantas vezes nós questionamos as pessoas de outras denominações? Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos um membro num corpo gigante. Então se preocupe em fazer o seu papel, não critique o que o outro está fazendo. Tire a trave do seu olho. Eu estou falando isso para mim também, queridos, não é só para a igreja. Que a palavra vai e vem. Que Deus possa continuar tendo misericórdia de nós. Que a gente possa buscar do Senhor, que esse amor volte a arder em nossos corações. Que a compaixão pelas vidas perdidas possa nos incomodar, nos constranger. Que a gente possa sair da conformidade para ir para a transformação e mudar o mundo a partir da nossa vida, a partir da metanoia que a gente experimenta Cristo. E nós temos várias histórias como essa. Então, às vezes a gente
observa coisas absurdas de hoje e a gente não tem sensibilidade para fazer uma crítica, para condenar alguma coisa. Mas a gente está cheio de especialista hoje, um monte de assuntos, inclusive guerras em outros países. Estou muito triste, contrito com a situação da Ucrânia, mas não é a única guerra que a gente tem hoje. E eu não posso fazer nada, a não ser orar pelas pessoas que estão ali, que estão sofrendo. Orar pelos políticos do mundo inteiro, que possam tentar fazer alguma coisa, que o papel deles é esse. Eles foram eleitos para isso, que a gente possa buscar isso. E orar por outras guerras também. Mas não vou perder o meu tempo discutindo isso, consumindo informações sobre isso. Eu preciso entender, me conhecer qual é o meu papel no reino de Deus. Qual membro eu sou nesse reino, qual é a minha importância. Se é no estacionamento ou é na música. Se é ensinando ou é servindo. E aí eu vou exercer isso da melhor forma possível, porque é para Deus. Que Deus possa continuar tendo misericórdia de cada um de nós, queridos. Muito feliz de estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor juntamente com vocês, aprendendo juntamente com vocês. Que a gente possa ter uma semana abençoada, que a gente possa orar pelos países em guerra, pelas pessoas que estão nesse momento se drogando e prostituindo no carnaval, que Deus possa ter misericórdia deles. E principalmente com cada um de nós, que a gente possa buscar em Deus a restauração do amor pelas vidas desse mundo. Deus nos abençoe.